Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Bênçãos aos mais velhos, bênçãos aos mais novos. Passando por aqui, gente, para entrar na casa de vocês. E, gente, para falar com vocês hoje, algumas dúvidas que eu vim tirar e algumas perguntas que foram feitas para mim. E eu achei bem importante trazer para cá, né? A gente que fala sobre a nossa Umbanda, a gente que fala sobre a nossa religião, as dúvidas muitas vezes que as pessoas têm, né? Os consulentes, as perguntas que são feitas e que são bem abordadas, né? Sempre. Então eu resolvi aqui fazer uma rápida explicação, explicando para vocês um pouco daquilo que eu entendo, né? Hoje nós estamos falando aqui sobre algumas situações que acontecem na Umbanda, que as pessoas vêm e perguntam para mim. E eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Paz e Amor, Diogo Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. E tô passando aqui hoje para tirar algumas dúvidas, gente. Falar um pouquinho, né, sobre a nossa Umbanda. Então, uma das perguntas, né, que eu recebi é o que acontece quando um consulente vem no terreiro e o consulente está precisando e não tem dinheiro para pagar, né, para fazer aquele trabalho. Bom, gente, nós na Umbanda, né, a Umbanda é caridade. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui sem condições de fazer o trabalho, que às vezes é preciso. Como você sabe, na Umbanda a gente utiliza muitos elementos e muitas vezes é necessário, né, que a gente precisa de uma vela, a gente precisa de um mel, a gente precisa de uma alfazema e a gente sempre se reúne, gente, quando a pessoa não tem, a gente se junta e a gente ajuda aquele irmão que não tem, tá, gente? É muito importante explicar isso porque ninguém vai deixar de ser atendido, de receber uma ajuda, porque não tem dinheiro. A Umbanda é caridade, faz caridade, e qualquer pessoa que bater na porta precisando de ajuda, a gente está aqui dentro daquilo que a gente pode, a gente está aqui para ajudar. Então, se o irmão não tem, né, condições de comprar, de repente, um mel para aquele trabalho, a gente vai se juntar e a gente vai dar um jeito de ajudar com o que a gente tem. Tá, gente? Isso é uma das perguntas que muitas pessoas me perguntam isso, tá? Mas se a pessoa não tem, como é que faz? A gente geralmente, quando é trabalho para saúde, que é trabalho para cura, a gente não cobra, a gente só cobra o material do trabalho, porque o terreiro precisa, né, das coisas. Mas existem trabalhos, como eu expliquei para vocês, que são fora da gira, fora dos dias de atendimento, e tem os jogos também. E a gente, dependendo do trabalho, abertura de caminho, limpeza, a gente cobra um axé. Mas quando é trabalho para cura, para saúde, atendimento, para benzer, dia de gira, nada disso é cobrado, gente. E quando tem que fazer um trabalho, a gente, se a pessoa não tem, a gente se junta, se reúne e a gente faz. A gente não vai deixar de ajudar porque aquela pessoa não tem. A Umbanda, ela faz isso, gente. A Umbanda é caridade, tá? A gente tá aqui para ajudar. A outra pergunta que foi feita, né, gente, que as pessoas me perguntaram também, né, a questão da quimbanda, né? Muita gente tem aquela questão da quimbanda, que a quimbanda faz maldade, que a quimbanda faz feitiço, que a quimbanda faz bruxaria. Gente, tudo tem dois lados. Tá, gente? A gente faz bruxaria o tempo todo. Se a gente firmar uma vela, se a gente direcionar ela, a gente está fazendo uma magia. Se a gente fizer um trabalho, uma oferenda, né? A gente está fazendo uma oferenda, uma bandeja, né? Ali, gente, o que é feitiço, né, gente? O que é magia, né? O que é feitiçaria? O que é bruxaria, né?
Então, há controvérsias, né, gente? A pessoa macumbeira faz macumba. O que que é macumba, né, gente? Então, assim, ó, macumba, né, gente, é um instrumento, né? Eu sou macumbeira, eu faço macumba. Eu sou feiticeira, faço feitiço, então, porque eu sou bruxa. Então, o que que a gente faz, gente? A gente trabalha com elementos da natureza, a gente trabalha com as pedras, a gente trabalha com as ervas, a gente trabalha com a vela. E a gente tem aqui em banda, né? Minha casa mesmo é uma casa cruzada, né? A gente tem aqui em banda, a gente corta pro Exu. E, gente, eu nunca fiz maldade para ninguém, tá, gente? Eu nunca fiz maldade para ninguém. Tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita ética, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito responsável com o sagrado, eu sempre trabalhei na religião para fazer o bem, né? E mesmo eu sendo quimbandeira, eu jamais levantei a faca dos meus Exu para prejudicar alguém, para devolver de volta aquele trabalho que foi feito. Não, gente. A nossa casa é cruzada, a gente trabalha assim com a Xorô, porque faz parte, né, dos cruzamentos dos nossos eixos do fundamento da nossa casa. Nem todos os filhos da casa são cruzados no Axorô. Tem muitos filhos que estão sendo feitos eixos nas ervas, e o eixo é mais forte nas ervas que no Axorô? É mais fraco? Não, gente. Não existe mais forte, não existe mais fraco. Existem fundamentos, existem raízes, existem doutrinas, existe, gente, situações, né? Os meus eixos são cruzados, tá, gente? Determinados trabalhos, né, que são feitos na Quimbanda, os filhos da casa que não fazem parte desse ritual não participam. Né? Tem certos tipos de trabalho que a gente precisa utilizar do Axorô, que a gente precisa utilizar da faca de um Exu para proteção, para saúde, muitas vezes para desfazer um trabalho feito, né? Então a gente trabalha, tá? E se a pessoa é feita nas ervas, ela não tem como, né, utilizar, né, certos elementos, porque ela é preparada nas ervas, então ela não vai participar de um corte, né? Ela não vai cortar, ela não vai utilizar do Axorô, porque o eixo dela não é cruzado, tá? Porém, gente, ele tem tanta força quanto o outro Exu, só que os rituais trabalhísticos são bem, as ritualísticas são diferentes, né? A Quimbanda, ela traz uma outra abordagem, um outro tipo de trabalho, outros tipos de rituais, mas não quer dizer que seja quimbandeiro, que tu faça feitiço para prejudicar as pessoas, que tu esteja ali cortando para prejudicar alguém, muito pelo contrário, gente. A gente salva vidas. A gente ajuda aqueles que precisam. E muitas vezes a gente desfaz aquilo que tem que ser desfeito, mas a gente não manda de volta. Isso depende de cada casa, a doutrina de cada casa. Não estou dizendo que o do outro é errado, eu falo sobre a minha casa, sempre deixo isso bem claro. Cada um tem a sua feitura, tem a sua direção, tem a sua ancestralidade. Eu falo da minha casa. Eu sou de Quimbanda, eu corto para meus Exus, mas eu nunca mandei de volta. Não é assim que eu trabalho. Ai, gente, o povo cigano do Oriente é o mesmo povo cigano de Exu? Outra pergunta que o pessoal pergunta sempre. Gente, o povo do Oriente, né, os ciganos do Oriente, embora eles venham o mesmo arquétipo do povo cigano da esquerda, tá? Que eles vistam o colorido, que eles venham e tragam aquela energia, aquela alegria, que o povo cigano da esquerda também traz a saia, traz os lenços, né? O arquétipo é muito, se identifica muito com o povo cigano do Oriente, mas não é a mesma linha, gente, de trabalho, tá? Os ciganos de Exu são preparados para trabalhar na esquerda. O que que acontece? Os ciganos do Oriente, eles têm uma vibração mais alta,
né? Mais elevada. A vibração que eles chegam, a vibração de trabalho deles, a linha de trabalho deles é de vibração muito alta. Os ciganos da esquerda, embora eles tragam a alegria do povo cigano, eles tragam as mesmas vestes, o mesmo arquétipo, eles são preparados na vibração de Exu, de esquerda, que são preparados para trabalhar numa vibração mais densa. O que acontece, gente? Povo de Exu, né? A gente sempre fala que é a nossa polícia astral. Por quê? Porque o povo de Exu, ele é preparado para passar por aquelas situações mais densas, né? Ele é preparado para trabalhar com aquelas energias mais pesadas, né? Mais conectada a nós, a Terra, né? A direita, a vibração dela é mais alta, é equilíbrio, é vibração de alta densidade. O povo de esquerda está mais preparado para trabalhar com aquela energia mais pesada, tá? Mais carregada. Então a gente sempre fala que a nossa polícia é a nossa. Nós temos a polícia rodoviária, né? Que é aquela vibração mais alta, e nós temos a nossa civil, né? A nossa polícia de choque, que está preparada para trabalhar numa energia mais densa, para ir a lugares mais intensos, né? Não que a direita não consiga entrar nesses lugares, porém eles têm mais dificuldade, porque eles são mais elevados sutilmente a vibração. E os Exu, eles já são preparados para trabalhar com essas energias mais pesadas. Por isso que até eu falo sempre que muitas vezes ele vem com arquétipo Exu, né, com aquela careta, vem com aquela roupagem, né? Por quê? Porque é para eles trabalham diretamente com esses espíritos mais obsessores, mais espíritos que estão numa vibração mais baixa, então eles já vêm com esse arquétipo, colocando esse respeito, né? Por isso que eles já abordam assim, com essa presença, né? Porque eles são preparados para trabalhar nessas partes mais densas. Então, os ciganos do Oriente, gente, embora venham com a mesma roupagem, a mesma alegria, cigano de Exu é povo de Exu, cigano do Oriente é outra linha, é a linha do Oriente. As questões sobre a Jurema, tá? Que me perguntaram também se a Jurema sagrada é a mesma Jurema que a gente trabalha na Umbanda. Não, gente. Né? Aqui em casa, eu sou cavalo de Cabocla Jurema, tá? Também ela faz parte da minha egrégora e eu tenho a Jurema sagrada, a raiz sagrada de Jurema, né? O Juremê. São duas situações separadas, né? Jurema sagrada é uma outra religião na Umbanda, que traz essa raiz sagrada, né? Que abrange várias outras raízes, aonde recebemos os mestres juremeiros, né? As mestras. É um outro trabalho, é um outro fundamento, é uma outra doutrina espiritual, porque é uma outra religião, né? Cabocla Jurema é uma cabocla que chega com arquétipo indígena, são caboclos, são espíritos que já viveram na Terra, reencarnados, tá? Que vêm agora na Umbanda como entidades de luz para nos auxiliar aqui. Então, Jurema Sagrada é o espírito, né? De Jurema, raiz de Jurema, Jurema Sagrada, não é a cabocla Jurema, né? Existe sempre mediações, como ciganos, como a Jurema. Não, gente, uma situação é uma situação, outra situação é outra situação. Depois me perguntaram, gente, se na Umbanda, né, se todas as Umbandas, né, trazem o kardecismo. Se tem sempre o trabalho de Allan Kardec na Umbanda. Não, gente. Cada casa traz uma ancestralidade, tem sua raiz. Nem toda Umbanda, a gente traz um pouco da doutrina espírita do Allan Kardec, mas nem toda Umbanda tem a mesa,
tá? Na minha casa nós temos a mesa, mas é uma mesa alternativa, onde a gente recebe mentores de luz ali, que tem todo um trabalho, que o mentor da mesa é o Pai Benedito de Angola, recebo outros mentores na mesa, que dão palestras, porém nem todas as casas de Umbanda, tá, gente? Nem todas as casas de Umbanda têm a mesa. Se faz o estudo do evangélico, nem todas as casas. Eu aqui na minha casa eu tenho Jurema Sagrada, eu tenho as bruxas, eu tenho a mesa e eu tenho a gira. Eu trabalho com as 7 linhas da Umbanda. A gente tem muitas linhas de trabalho na casa, mas nem todas as casas, inclusive as casas que eu estive, não tinha mesa. Não tinha o juremê, não tinha parte das bruxas, gente. Então, depende muito do fundamento de cada casa, da tradição daquela casa, da raiz daquela casa. Outra pergunta que foi feita para mim também, né, gente? É sempre perguntas, e eu acho bem interessante trazer, porque são perguntas que eu vejo se repetirem muitas vezes. Muitas vezes eu vejo essas perguntas serem repetidas, né? Sempre eu vejo as pessoas perguntando sobre as mesmas coisas, né, gente? Sobre o branco na Umbanda, né? Por que a gente usa o branco, né? Por que a gente não pode usar roupa escura? Gente, é que é assim, ó. O branco representa a paz, né? Pai Oxalá, né? Que é o orixá maior, né? Que é o pai de todos. Então a gente traz o branco, né? Em respeito ao sagrado, em respeito a Pai Oxalá. E o branco, ele é de todas as linhas, né, gente? O branco, tu podes colocar um branco em todas as linhas. Então, o branco representa a paz, né? Representa esse respeito que a gente tem, né? Ao Pai Oxalá. E me perguntaram também, gente, se todas as casas tiram o ecó, né? Se todas as casas saem o ecó, não. Também não, gente. Eu conheço casas que eu frequento, que eu conheço de irmãos meus que não tiram o ecó pro bará, tá? Tem gente que tira ecó de Exu, tem gente que tem bará na casa. No meu caso, eu tenho bará aqui na casa. E nem todas as casas que eu conheço saem o ecó. Eu fui feita assim, gente. A casa que eu iniciei foi assim, e no decorrer, na continuidade, eu aprendi desse jeito. Os meus Exus se aprontaram, fizeram os cruzamentos deles, e foi assim que eu aprendi. E essa raiz eu trago na minha casa também. E eu já trago, né, certos fundamentos, certos rituais, certas doutrinas que já vêm de outras casas, aonde eu me preparei, aonde eu me aprontei. Eu tiro o ecó, mas nem todas as casas têm ecó. E aí me perguntaram se é certo ter ou não ter ecó. Olha, gente, tá certo a casa que não tem, porque cada casa funciona de um jeito, cada casa tem seu fundamento. Então tu não vai colocar uma coisa ali porque o outro faz, porque na casa do outro é assim, né? O teu cacique, o teu dirigente, o teu pai de santo, ele quando te preparou, quando tu fez os teus fundamentos, ali tu recebeu, né? Através dos teus próprios guias também que foram te dando a tua direção, ali foi te dado, né? Os rituais que seriam feitos, como seria, né? As doutrinas na tua casa. Então, assim, ó, se a tua casa até hoje não teve, né? Se não foi preciso, tá dando tudo certo, sempre deu, tá seguro, tá tudo certo, não tem por que tu mudar, gente, aquilo que não é necessário, que não foi pedido, que não foi falado, que o teu cacique ou que teu guia, chefe, te direcionou a fazer. Tá tudo certo, gente. Eu volto a dizer, cada casa é uma casa, a minha casa foi feita desse jeito.
né? Muitas coisas são feitas em outras casas que eu não agrego na minha casa. Eu sempre falo isso para os meus filhos: olha, gente, não adianta vocês trazerem para mim, porque não faz parte da doutrina da casa, não é o que os pais, os fundamentos que os pais me determinaram, então não adianta. Não quer dizer que seja errado, mas na nossa casa não é aplicado. Na casa do outro tá certo. A mesma coisa na minha casa, gente. A gente trabalha assim. Mas não é todas as casas que tem casinha das almas, não é todas as casas que tem bruxa, não é todas as casas que tira o ecó. Cada casa é uma casa, cada casa tem seu fundamento, tem sua ancestralidade, tem seus rituais. Os fundamentos são os mesmos, mas a doutrina e os rituais são diferentes. Depende da tradição, da ancestralidade de cada casa. Então eu passei aqui para tirar essas dúvidas que me perguntaram, e me perguntaram mais de uma vez, eu já ouvi falar mais de 2, 3 vezes. Então eu tentei responder da melhor forma possível para vocês. Uma boa noite, muita força, muita luz, muito axé, e que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Até a próxima.